Chegamos a mais um vídeo de domingo e se é domingo, você que sempre me acompanha por aqui já sabe, hoje trataremos sobre os preparativos para a semana, as projeções para os próximos dias, como também, é claro, um breve resumo do que vimos nessa última sexta-feira, um dos dias mais importantes dentro do macro, que definiu para a gente, muito provavelmente, o rumo dos mercados pelas próximas semanas. Vamos discutir um pouquinho sobre isso, como também os alertas para os próximos dias. Vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Eu inicio com vocês, como de costume, direto ao que interessa. Hoje a gente vai tratar rapidamente sobre um resumo do que vimos na última semana, para você que ficou de fora ou não acompanhou as notícias dessa última sexta, como também te deixar bem informado e fundamentado para os principais eventos econômicos dessa semana através do calendário econômico, os preparativos e as projeções para os próximos dias, para que você não seja pego de surpresa e defina os seus devidos alertas, beleza? Então, galera, falando primeiro sobre a semana passada, se vimos uma super semana de dados econômicos, com dados relacionados ao mercado de trabalho, uma semana decisiva, essa semana agora parece ser uma semana um pouco mais morna, uma semana de inflação. Semana passada vimos payroll, JOLTS, ADP, dentre outros dados de mercado de trabalho, e nessa semana veremos o CPI e o PPI que devem comandar o rumo dos mercados. Mas antes de entrarmos nisso, vamos falar um pouquinho sobre o que vimos no decorrer dessa última semana. A semana basicamente começou na terça-feira, depois de um feriado na segunda-feira, e reabriu em queda. Na quarta, vimos o primeiro dado de mercado de trabalho, que foi os JOLTS, chegando ao seu menor nível desde mais ou menos ali 2021. Ofertas de emprego basicamente mostrando que a demanda por trabalhadores segue caindo nos Estados Unidos. Na quinta, vimos o ADP, que por muitos é considerado como a prévia do payroll, a variação de empregos privados. Ele veio muito abaixo das expectativas, o range aqui da expectativa era em 144 mil, e ele veio abaixo de 100, ou seja, ficando quase 50% abaixo das projeções trazidas pelo mercado. Além disso, nesse dia, vimos pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego que continuam semana após semana a vir em níveis bem altos. Por mais que tenham ficado abaixo de suas expectativas, ainda são considerados níveis bem altos em relação aos dados de mercado de trabalho. Na sexta-feira, o dia principal dessa última semana, o que o mercado tanto aguardava, vimos a primeira sexta-feira do mês trazendo o payroll. O payroll que veio abaixo das expectativas, mas trouxe um sentimento levemente favorável porque veio mais forte do que o anterior, ou seja, do que o último que foi divulgado durante o mês de agosto. Naquele momento a gente viu um payroll em 114 mil novas vagas, que depois foi revisado para 89 mil, ficando inclusive abaixo do nível de 100 mil novas vagas de emprego no mês. Dessa vez a projeção era em 164, ele veio ali abaixo também, deixando a desejar em 142, deixando então aquela luz verde para o Fed que o mercado de trabalho norte-americano segue fraco e que eles podem então tomar medidas de cortes de juros, muito possivelmente, de acordo com as análises mais recentes, de 0,25, mas calma que a gente vai chegar lá o porquê o mercado já começa a não cogitar mais o meio ponto percentual. Isso acontece porque outro dado que também era muito aguardado para esse dia era a taxa de desemprego, que veio no mês anterior em 4,3. Existia a expectativa de que ela viria em 4,2, mas muito se falava, depois dos últimos dados econômicos e também dos últimos dados de mercado de trabalho no início do mês, que ela poderia superar as expectativas do mercado, trazendo então todo aquele sinal de alerta, né? Aquele temor por uma recessão, a taxa de desemprego nas alturas, e isso de fato não aconteceu. Então, por mais que o payroll tenha vindo abaixo, a taxa de desemprego se manteve estável em 4,2, de acordo com as projeções, caindo até um pouquinho, principalmente se compararmos com a divulgação que foi feita durante o mês de agosto. Portanto, esses dados combinados nessa última sexta-feira trouxeram para a gente um mercado intensificando as chances de um relaxamento,
movimento menos agressivo pelo Fed. A gente comentava durante a semana que as probabilidades de um possível corte de meio ponto percentual vinham subindo na medida que a gente viu o JOLTS bem abaixo, na medida que a gente viu o ADP bem abaixo. As chances chegaram até mesmo 50% no momento da divulgação do payroll, mas depois de algumas falas de membros ligados ao Banco Central norte-americano, como também a digestão do mercado aos dados que foram divulgados, a gente começou a ver essas probabilidades caindo e agora o mercado digerindo que de fato veremos muito possivelmente um corte de apenas 0,25, ou seja, um corte menos duro, menos radical, mas que marca para a gente o início do ciclo de corte, o início do relaxamento monetário por parte do Banco Central norte-americano. E por mais que a gente ainda vá acompanhar novos dados econômicos até o dia 18 de setembro, data da declaração do FOMC, é muito provável que essa probabilidade aqui de meio ponto percentual continue a cair, que nesse momento já está em 29 e o mercado já começa a entender que de fato 0,25 é o caminho mais provável. A mesma coisa acontece dentro da Polymarket, onde você consegue especular. Nesse momento, se você colocar $100 em 50 pontos de corte, ele apenas te paga 33 de lucro, ou seja, ele entende que a probabilidade é muito menor hoje de termos um corte mais forte do que termos um corte mais fraco. O que está garantido de fato é que o corte vem e ele deve acontecer nesse próximo dia 18 de setembro. Passado esse resumo inicial do nosso vídeo, vamos tratar rapidamente os preparativos para essa semana. Como eu comentava no início, uma semana sem tantos dados econômicos, principalmente se compararmos à semana anterior, que marcou o início de setembro, né, que geralmente, historicamente, é um mês ruim para os mercados de renda variável, principalmente para o mercado dos criptoativos. O Bitcoin não costuma performar bem no mês de setembro, mas nessa segunda semana a gente deve ver uma semana aí com menos volatilidade. A gente deve ver na reabertura dos mercados um calendário econômico bem vazio, sem praticamente qualquer tipo de dados econômicos. Na terça-feira a coisa fica interessante porque veremos a inflação ao consumidor na Alemanha. A Alemanha que inclusive trouxe nessa última sexta-feira a sua produção industrial, que acabou recuando e fomentando os possíveis temores de recessão lá na Europa. A Alemanha, para quem não sabe, é a principal potência econômica do mundo e um dado como esse, é claro que acende um certo alerta. Então é muito importante a gente acompanhar como deve ser divulgado a correção da inflação ao consumidor nessa próxima terça-feira de madrugada, horário de Brasília. Na quarta-feira, meio de semana, é muito provavelmente o dia mais importante dentre os próximos dias, porque veremos os famosos CPI, como é conhecido nos Estados Unidos, o IPC, né? O Índice de Preços ao Consumidor será divulgado em solo norte-americano e é importante a gente acompanhar se a inflação continua a estar controlada, continua no caminho certo, já que muito em breve o Fed deve começar a trazer medidas de estímulo à sua economia e isso tende a novamente fazer com que a inflação volte a subir. E é até interessante que eles não tragam uma medida rápida de meio ponto de corte, porque caso a inflação voltasse a subir, isso poderia trazer um grande problema, porque eles teriam uma economia desaquecida e ao mesmo tempo uma inflação crescente. Então é bem interessante a gente acompanhar que será de fato trazido um corte de 0,25, ao mesmo tempo acompanhando se a inflação segue controlada referente a esse último mês de agosto. Para quinta-feira, se na quarta veremos o IPC, na quinta veremos o IPP, a inflação ao produtor. E mais importante do que isso, se no dia 18 de setembro veremos declaração do FOMC, no dia 12, nessa quinta, veremos a decisão da taxa de juros do Banco Central Europeu, que por mais uma vez, de acordo com os últimos dados econômicos divulgados, principalmente levando em consideração esse aqui de produção industrial e levando em consideração que a sua inflação está levemente controlada, eles devem trazer mais um corte de 0,25, assim como fizeram na sua última reunião de políticas monetárias. E claro, é bem interessante a gente acompanhar a coletiva de imprensa trazida logo após essa decisão pela Christine Lagarde, presidente do BCE. Por fim, e não menos importante, nessa quinta veremos pedidos iniciais por seguro-desemprego, assim como em todas as semanas, às quintas-feiras é divulgado. Nessa quinta não será diferente e poderá implicar em volatilidade aos principais mercados. A sexta-feira não promete grandes emoções, já que veremos um calendário um pouco mais vazio, mas se tratando do último dia
com os mercados ainda abertos, os mercados tradicionais, é bem possível que a gente veja sim um fechamento com volatilidade. Dito isso, entramos agora ao último tema do nosso vídeo, falando rapidamente sobre a visão do investidor institucional quando o assunto é Bitcoin e o mercado dos criptoativos. A gente pôde acompanhar 8 dias consecutivos com essa última sexta-feira fechando no vermelho de outflows dentro dos principais ETFs. Então, desde o dia 27 de agosto, onde a gente tem uma certa incerteza econômica global, né, principalmente em solo norte-americano, a gente continua a ver esses outflows acontecendo desde então. Então, a gente sabe que o mês de setembro, historicamente, é muito ruim para o Bitcoin, não é nada anormal que a gente veja o Bitcoin performando de forma ruim durante esse mês. Eu não esperaria nada diferente, principalmente dada as circunstâncias atuais de mercado, incertezas, né, questão de possíveis recessões, não só nos Estados Unidos como também na Europa. Então é importante a gente levar tudo isso em consideração e ao mesmo tempo entender que por mais que esses outflows estejam acontecendo, a adoção segue sim aumentando. A gente pode ver de acordo com esse post aqui que foi feito lá nessa rede social que está banida no Brasil, mas eu consegui aí através de um informante pegar esse print. A gente viu que os negócios, né, basicamente as empresas que estão comprando Bitcoin estão com mais ou menos 700 mil Bitcoins em sua posse, com um aumento anual de mais ou menos 150 mil Bitcoins por ano. A gente pode ver tanto empresas públicas quanto empresas privadas, ambas estão acumulando e a gente pode ver que esse número vem crescendo de forma bem rápida, principalmente nos últimos 2 anos, com uma enorme contribuição para o ano de 2024, após a aprovação do ETF Spot nos Estados Unidos. Portanto, por mais que o curtíssimo prazo mostre outflows entre os principais ETFs, a gente continua a ver que o investidor institucional, as grandes empresas, continuam acumulando e acumulando em velocidade bem alta, beleza? Então a gente vai ficando por aqui, agradecendo a você que ficou comigo até o fim desse vídeo. Peço a você, se curtiu as informações, para que deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva se você ainda não for inscrito e deixe um comentário aqui embaixo a respeito de algum tema que você gostaria que a gente venha a debater nos próximos episódios, ou então qual dia você gostaria a nossa próxima live entre eu e Mário aqui no canal, ou terça-feira ou quinta-feira. A sua opinião é muito importante, deixa aqui embaixo e eu te encontro numa próxima.